você quer aprender uma massa de pão de ló deliciosa e super fofinha que suas clientes vão amar? Hoje eu tenho aqui ensinar para vocês. Então, eu sou a Amanda Lourenço, sou confeiteira. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, ativa o sininho e dá seu like para você receber todos os vídeos que eu vou postar. Eu já tenho alguns vídeos de doces personalizados, mas como eu quero englobar toda a confeitaria, eu vou trazer vídeos diferentes também, mas não vou deixar os personalizados, tá bom? Então vamos começar a nossa pão de ló. Vem comigo! Então, nesse pão de ló, a gente vai usar 6 ovos. Aqui os meus ovos eu já separei. As claras, que a gente vai bater primeiro, tá? As gemas foram peneiradas. Isso é muito importante para o seu bolo não ficar com cheiro de ovo. O açúcar, são 2 xícaras de açúcar. Ovo, são 6 ovos. O trigo, 2 xícaras de trigo peneirado. O açúcar também já está peneirado. E 1 xícara de maizena peneirada. Eu vou usar 1 xícara de água, 1 colher de essência de baunilha e 1 colher de fermento. Então, vamos começar. Primeiro, eu vou bater as minhas claras. Então, agora eu vou bater as minhas claras em neve, tá? Eu já mostro pra vocês o ponto que ela fica. Então, a minha clara aqui tá boa, ela não tá tão dura, não deixa ela tão dura, porque o que vai acontecer? Ela, na hora de você misturar no bolo, ela não vai misturar bem. Como que eu sei que ela tá boa? Ó, eu virei e ela não caiu. Claro que vocês vão, na hora de ver, vocês vão virar devagar, ó, ela não caiu. Então, como ela não caiu, ela tá boa, tá bom? Agora, eu vou colocar aqui um reservatório para mim deixar elas separadas, porque eu vou misturar ela só no meu final, na hora que eu estiver já quase colocando o assar. Pessoal, não esquece, antes de começar o bolo, já deixa o forno pré-aquecido em 180 graus e a forma já untada, tá bom? A forma untada. Como que eu unto essa forma? Eu vou colocar o papel manteiga. Se você quiser pôr um pouquinho de margarina embaixo, só pra ela segurar o papel manteiga. E só, não unta as laterais, porque o que faz mais crescer esse bolo é o ovo. Então, o que vai acontecer? Ele precisa dos lados pra ele se grudar, pra ele crescer. Então, não unta a parte dos lados, tá bom? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as nossas gemas e vai colocar na batedeira. Vai colocar tudo. Esse bolo dá para um bolo de 3 quilos. Uma forma redonda de 25 de diâmetro. E vocês vão colocar aqui, ó. Coloquei as gemas, vão colocar 1 xícara de água, tá? Ó. Só colocar isso, ó. Agora, a gente vai bater. Ó, podem colocar ela, bater em velocidade média ou alta, tá? Então, ó, pessoal, como ficou uma massa bonita, tá vendo? Isso que eu não coloquei nada, aqui foi só a gema e a água, tá? Vocês têm que bater por 5 minutos a gema e a água. Agora, eu vou colocar bater aqui novamente e nós vamos adicionar o açúcar. E vocês vão deixar bater por mais 5 minutos, tá? Eu vou adicionar enquanto ele estiver batendo.
depois como que ele tá, ó. Pessoal, o segredo do pão de ló é que ele é um bolo bem leve. Então, agora que a gente vai começar a ter a maior delicadeza com ele, entendeu? Primeiro, a gente vai colocar o trigo. Mas a gente não vai pegar e socar tudo o trigo aqui. Não, a gente vai colocar devagarzinho. E agora, o pulo do gato. A gente vai pegar, pode ser com o batedor da batedeira ou outro fouet. Você vai pegar de baixo pra cima e vai fazendo assim, ó. Pra ele ir entrando no nosso creme que a gente fez devagar. Porque se eu ficar mexendo aqui com tudo, o que vai acontecer? Além de ativar o glúten do trigo e ele vai batumar, vai ficar pesado, o que vai acontecer? Ele não vai ficar aquele bolo leve, bem fofinho, então você tem que ir devagar. É nessa parte aqui você tem que ter um pouquinho de paciência com ele. Ó, coloca mais um pouquinho de trigo. Só o trigo primeiro, depois você coloca a maisena, tá bom? Ó, vai... Puxa lá embaixo e sobe. Puxa e sobe. Vai devagar. Vocês vão ter que fazer devagar, mas faça bastante pra ele não ficar gomos de trigo na massa, tá bom? Misture bem. Devagar, mas misture bem. Tá vendo que ela tá ficando uma massa, ó, bem cremosa? Vou colocar o restinho no meu trigo. Depois que eu misturar isso aqui, vou colocar a minha maisena. Lembrando que o meu forno já está pré-aquecido em 180 graus. A minha forma já tá untada, tá? Olha, tá quase pronto. Mais um pouquinho só. Aí, agora, ó, pode ver, ó, ele não tá vindo mais trigo aqui pra cima, tá vendo? Eu vou colocar minha maisena do mesmo jeito do trigo, devagar. Ó, coloca um pouco, mistura. Então, coloco o meu restante da minha maisena. Novamente, bem delicado. Olha, começou a ficar uma massa pesada, tá vendo? Mas lembrando que a gente ainda não colocou nossas claras em neve. Mistura bem. Ó, ela tá bem pesada, tá vendo? Mas ainda vai a clara em neve. Ó, agora a gente vai colocar a clara. Tá aqui a minha clara, que eu bati no início do vídeo. Ó, por isso que ela tem que estar molinha, ó. Pra ela misturar bem aqui na minha massa, tá vendo? Ó, pode ser delicado também, não precisa bater correndo, bater muito forte pra não ativar o glúten da massa, tá? Ó, quando tiver bem, ó, como ela já ficou bem mais leve, ó. Quando tiver nesse ponto aqui, já podemos colocar nossa essência de baunilha. Uma colher. Pode ser tanto a baunilha preta, quanto a baunilha branca, tá? Não vai diferenciar muito no nosso bolo, ó. Coloquei. E agora, por último, vou colocar o fermento. O fermento, eu sempre meço pela tampa. Eu coloco aqui na tampa, não tanto assim, né? Ó, mais ou menos assim. E coloco. Novamente, vamos misturar delicadamente. Agora, só pra nossa essência e o nosso fermento entrar em toda a massa. Pronto, a nossa massa aqui está pronta. O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai colocar na nossa forma. Como eu falei, essa massa rende um bolo de 3 kg.
Claro que vai depender do teu recheio. Normalmente dá em torno de 3 kg. Ela dá numa forma de 30 centímetros, não, 25 centímetros de diâmetro, desculpa. 25 centímetros de diâmetro. Como eu não tinha uma encomenda desse tamanho e eu não queria confundir a cabeça de vocês fazendo menos massa do que o da receita, eu fiz essa quantidade. Então, eu tenho um bolo de 2 quilos, que é uma forma de 20 centímetros de diâmetro, e um bolo pequeno que vai sobrar massa, eu vou fazer aqui que eu vou usar para fazer bolo de pote. Então, não vai ser perdido. Então, eu faço aqui nessa outra forminha, tá? Então, eu vou pegar a minha espátula e vou colocar a minha massa. Ó, eu sempre coloco mais ou menos assim, ó, que sobre em torno de 2 a 3 dedos aqui, porque, claro, ele vai crescer, ele vai subir, vai ficar maior, certo? Então, aqui o restante da minha massa não vai encher essa forminha é de 15 de diâmetro. Então, eu vou colocar aqui pra mim não perder ele mesmo, tá? O tempo de preparo, pessoal, ó, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não vou dar um tempo, meia hora, 40 minutos. Por quê? Cada forno tem uma temperatura. Então, não tem como te falar se o teu forno vai assar em 40 minutos, sendo que ele pode assar em 30 minutos. E você deixa lá e queimar. Então, o forno do fogão normalmente é mais fraco. Então, ele demora um pouquinho mais para assar, certo? Então, o que eu faço? Eu vou mostrar pra vocês a hora que ele tiver assado no ponto que eu faço pra mim ver. Eu normalmente coloco a mão em cima, devagar, e fofo. Se eu ver que ele não tá mole e tá firminho, então tá bom. Claro, tem o truque de espetar o palitinho também, dá certo, tá bom? Eu vou mostrar os dois truques pra vocês a hora que estiver pronto, tá? Então aqui as minhas massas estão aqui, tá bom? Como eu falei pra vocês, eu não coloquei numa de 30 centímetros, de 25 de diâmetro. Mas se vocês colocarem, ela vai dar bem certinho, tá bom? Então eu vou colocar lá e daqui a pouquinho eu volto com o vídeo. Então, ó, aqui tá o meu bolo. Primeiro passo pra vocês verem se ele tá bem assado. Vocês vão abrir o forno e ver se ele tá coradinho. Tá coradinho? Vocês vão pegar a mão de leve e fazer assim. Se você apertar aqui e ver que ele tá maciozinho e que ele já tá durinho aqui, no meio, então tá bom. Outro, se você tá com medo de fazer isso com a mão, pega um palito de churrasco, espeta no meio, tira, se sair limpo também tá bom, certo? Então, agora a gente vai desenformar aqui ele pra vocês verem. Eu pego uma faquinha de pão mesmo, de passar, faquinha sem ponta, sabe? E vou fazendo devagar, ó, devagar pra mim não despedaçar ele. Bem rente, força a faca pro lado da forma, tá? Aí, agora eu vou pegar a minha faca grande de cortar pão e vou fazer assim. Aí, agora, vou virar e desenformar. Então, aqui, né, já vou tirar o meu papel manteiga. Ó. Agora, a gente vai cortar ele. Essa é a parte do fundo, né? Vamos virar. Ó. Agora, a gente vai cortar. Vou cortar mais ou menos na medida aonde eu vou rechear ele. Se você tem dificuldade para cortar, você pode cortar com aqueles niveladores, tá?
Aqui ele deu uma baixadinha, mas não tem problema. Ó, vamos cortar mais uma camada pra vocês verem. Ó. Ó, podem ver, ó. Tá vendo? Essas manchinhas aqui, provavelmente é porque a essência de baunilha não misturou muito bem, tá? Mas, ó, ele tá bem fofinho. A maisena deixa, ó, pode ver, ele tá bem fofinho, ó. Ó. Bem fofinho, tá vendo? E é isso, então, gostaram do nosso vídeo? É bem fácil, bem simples, não vão muitos ingredientes, são ingredientes que você tem aí na sua casa. Então, bora fazer esse bolo delicioso para sua família, para testar e depois para os clientes? Conta aí no comentário se deu certo o teu bolo. Tchau e até o próximo vídeo.